A percepção de sinais oriundos do nosso organismo, como do ambiente ao nosso redor, são mediados por diversos receptores sensoriais, que percebem os mais variados estímulos como luz, sons, frio, calor, entre vários outros. Vamos entender este assunto melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. Nosso organismo possui 5 tipos de receptores: mecanorreceptores, que detectam compressão ou estiramento mecânico, termorreceptores, que detectam alteração de temperatura, nociceptores, que detectam a dor, receptores eletromagnéticos, que detectam a luz na retina, e os quimiorreceptores. Para que possa perceber um estímulo de forma específica, um receptor sensorial é altamente sensível a um tipo de estímulo e irresponsivo a outros, e isto é o que se denomina como sensibilidade específica. Quando avaliamos um neurônio, vimos que a transmissão da informação se dá através do impulso nervoso, e isso vale para qualquer neurônio, independentemente da sensibilidade que está sendo percebida. A princípio, isso parece estranho, pois afinal, como então percebemos as sensações diferentes? A resposta é que tudo dependerá para qual área do cérebro a sensação está sendo transmitida. A percepção do estímulo como tato, dor, pressão ou frio depende da interpretação do cérebro. Essa especificidade das fibras nervosas na transmissão dos impulsos é conhecida como o princípio da via rotulada. Em qualquer receptor, assim que este é estimulado, o efeito imediato é a modificação do potencial de membrana do receptor. Essa mudança é chamada de potencial receptor. O potencial receptor ocorre de diferentes formas a depender do receptor. Nos mecanorreceptores, o estiramento da membrana estimula a abertura de canais iônicos. Em quimiorreceptores, alguma substância química estimula a abertura dos canais iônicos. Na alteração de temperatura, a permeabilidade dos receptores se altera. Nos receptores visuais, a onda eletromagnética modifica a membrana direta ou indiretamente, aumentando assim a permeabilidade iônica. Em todos os receptores, este é o mecanismo que leva ao potencial receptor. O que difere é o estímulo causador. Nem todo potencial receptor será suficiente para gerar um potencial de ação. Porém, como podemos ver na imagem, ao se atingir um limiar, o potencial de ação é gerado. Note também que quanto maior o potencial de receptor, maior a frequência do potencial de ação. Para demonstrar como o potencial receptor gera um potencial de ação, vamos usar o exemplo do corpúsculo de Pacini. O corpúsculo de Pacini é um mecanorreceptor associado à percepção de pressão e vibração. Veja que ele é constituído por múltiplas camadas concêntricas que envolvem uma fibra nervosa central. Olhando agora essa representação do corpúsculo de Pacini, somente com o anel concêntrico mais externo, vemos que a fibra em seu interior possui uma porção amielínica, em amarelo, e outra porção mielinizada, em azul. Quando um estímulo de pressão, por exemplo, é exercido sobre o corpúsculo e essa pressão é transmitida até o anel concêntrico mais interno, o potencial de receptor é disparado, com um influxo de íons para dentro do axônio, pois os canais iônicos foram abertos. E como vimos, o potencial do receptor leva ao disparo do potencial de ação. Repare agora essa figura. Ela mostra a relação entre a força do estímulo gerado, no caso do corpúsculo de Pacini, a pressão, e a amplitude do potencial receptor. No caso, se observa que ao sofrer pressão, o potencial de repouso é disparado e, conforme aumenta o estímulo, maior será o potencial de receptor gerado. Mas perceba que a quantidade gerada aumenta muito no início, aumentando de forma mais lenta conforme o estímulo aumenta. Isso é fundamental, pois se todo o potencial de receptor subisse rapidamente, estímulos mais intensos não seriam percebidos, pois toda a capacidade de disparo do receptor já teria sido esgotada. Esse é um mecanismo geral pelo qual todos os receptores funcionam. Uma característica fisiológica dos receptores é que estes se adaptam ao estímulo constante. De início, a estimulação provoca a resposta do receptor,
que começa a diminuir com a persistência do estímulo. Como podemos ver na figura, receptores diferentes adaptam-se com velocidades diferentes. Os corpúsculos de Pacini se adaptam extremamente rápido, em menos de 1 segundo. O receptor do folículo piloso leva cerca de 1 segundo, com o fuso neuromuscular e receptores da cápsula articular levando alguns segundos para se adaptarem. Outros receptores, como os mecanorreceptores responsáveis pela detecção do estiramento da parede dos vasos sanguíneos, localizados principalmente na aorta e no seio carotídeo, levam diversas horas e até mesmo dias para se adaptar. Alguns pesquisadores acreditam que nunca se adaptam completamente, bem como alguns outros receptores, como os nociceptores, responsáveis pela detecção da dor. O mecanismo de adaptação varia de acordo com cada tipo de receptor. Nos cones e bastonetes, que são responsáveis pela detecção da luz, a composição química em seu interior muda conforme são expostos ao estímulo. No nosso exemplo estudado mais em detalhes, o corpúsculo de Pacini, a adaptação se dá da seguinte forma. O corpúsculo de Pacini é uma estrutura viscoelástica, de maneira assim que sofre deformação pela pressão. Essa pressão é transmitida rapidamente por todo o corpúsculo, com o líquido em seu interior se redistribuindo quase que imediatamente. Assim, o estímulo gera o potencial de receptor em seu início, mas logo que a pressão se iguala em todos os pontos, o líquido é redistribuído e não há mais potencial de receptor. Outro mecanismo de adaptação que ocorre, porém de forma mais lenta, é o de acomodação. A acomodação ocorre na própria fibra nervosa e decorre da inativação progressiva de canais de sódio, impedindo assim a propagação do impulso nervoso. Os receptores podem ser classificados de acordo com a velocidade de adaptação, sendo eles lentos ou tônicos e rápidos ou fásicos. Os receptores de adaptação lenta são aqueles que mantêm o sistema nervoso constantemente informados sobre um estímulo, como os fusos neuromusculares e os órgãos tendinosos de Golgi, que informam o cérebro sobre o grau de contração e tensão dos músculos. Os receptores do sistema vestibular, receptores da dor, barorreceptores e quimiorreceptores aórticos e carotídeos. Os receptores de adaptação rápida não transmitem sinais de forma contínua, pois só são estimulados quando a força do estímulo se altera, como vimos no corpúsculo de Pacini. Uma característica interessante é a chamada função preditiva dos receptores de movimento, e são importantes em movimentos que estão ocorrendo de forma previsível. Por exemplo, em uma corrida. Quando se está correndo, os receptores articulares e aqueles localizados no aparelho vestibular conseguem predizer a posição do corpo nos instantes seguintes, enviando sinais para o cerebelo, que pode assim fazer as compensações necessárias. As fibras que partem dos receptores conduzem o potencial de ação em diferentes velocidades. Estímulos que necessitam de uma resposta rápida são conduzidas por fibras muito mielinizadas, que conduzem um impulso nervoso em velocidade de até 120 metros por segundo. Entre estas fibras rápidas estão a do fuso neuromuscular e do órgão tendinoso de Golgi nos músculos. Algumas sensações não precisam desta velocidade e são conduzidas por fibras amielínicas, com velocidade de poucos metros por segundo e até mesmo menos de 1 metro por segundo. Entre elas estão as fibras associadas à dor visceral, frio e calor. Quando um estímulo é detectado, ele pode ser percebido por intensidades diferentes. Por exemplo, a dor pode variar desde uma dor leve até uma dor excruciante. A intensidade do estímulo em níveis diferentes se dá por dois mecanismos. Pelo maior número de fibras em paralelo estimuladas, chamada de somação espacial, ou pelo envio de mais potenciais de ação pela mesma fibra, chamada de somação temporal. Vejamos o exemplo de um alfinete espetando a pele na somação espacial, no caso da dor. Quanto mais o alfinete pressiona a pele, mais receptores de dor são estimulados, e assim maior será a intensidade do estímulo doloroso. A somação temporal se dá pelo aumento da condução de impulsos nervosos conduzido pelas fibras, como ilustrado.
Quanto mais uma fibra conduz impulsos, mais sinais do estímulo estão sendo encaminhados ao sistema nervoso central, e maior será a percepção daquela sensação. Se deixarmos de olhar para o receptor e olharmos para o neurônio, podemos observar outros fenômenos fisiológicos. Para que um axônio gere um potencial de ação, ele precisa receber um determinado número de sinais vindo dos receptores, geralmente 6. Perceba que fora da área do círculo pontilhado, os receptores possuem poucas conexões com o neurônio, de forma que os sinais enviados por eles não são suficientes para gerar o potencial de ação. Já na área chamada de zona de descarga, há muitas conexões, o que permite a geração do potencial de ação. As áreas que isoladamente não são capazes de gerar o potencial de ação são chamadas de zona facilitada, pois apesar de não gerarem o potencial de ação, deixam o neurônio mais sensível e predisposto a disparar o potencial de ação. Assim, se algumas áreas facilitadoras forem estimuladas ao mesmo tempo, aí sim o potencial de ação poderá ser disparado. Há também um efeito oposto. Ao invés de ter áreas facilitadoras, pode ter áreas inibitórias, que, quando estimuladas, diminuem a chance do potencial de ação ser gerado. Uma vez que o potencial é gerado em um neurônio, ele é transmitido para outro neurônio, e aqui diferentes formas de transmissão podem ocorrer: divergente e convergente. Na via divergente, temos a divergência amplificadora e a divergência em múltiplos tratos. Na via divergente amplificadora, um neurônio transmite o sinal para uma quantidade de neurônios progressivamente maior, amplificando o sinal. Um exemplo são os neurônios do trato córtico-espinhal, localizados no córtex. Um neurônio no córtex cerebral, através deste mecanismo, é capaz de controlar até 10.000 fibras musculares. Na via divergente de múltiplos tratos, o sinal é transmitido em duas direções a partir do grupo neuronal. Ela ocorre, por exemplo, no corno posterior da medula, que transmite sinais aferentes para o sistema nervoso central. Um estímulo vindo da periferia é distribuído para diferentes regiões, como tálamo e cerebelo. O inverso da divergência é a convergência, e há também duas formas principais: a convergência de uma única fonte e a convergência de múltiplas fontes. Na convergência de uma única fonte, várias fontes terminam em um único neurônio. A vantagem desse tipo de via é que o neurônio nunca é excitado quando recebe sinais de uma única fonte. Somente quando ocorre a somação espacial de várias fibras disparando em conjunto que o potencial de ação é gerado. Na convergência de múltiplas fontes, vários neurônios convergem para um único. Isso ocorre, por exemplo, em interneurônios na medula espinhal. Os interneurônios recebem tanto sinais provenientes da periferia como do sistema nervoso central, o que é fundamental na integração dos sinais. Por vezes, um sinal vindo de um neurônio pode tanto gerar sinais excitatórios como inibitórios. Por exemplo, imagine que você vai contrair seu bíceps para levantar um peso. Sinais do córtex cerebral são gerados e chegam a populações de neurônios no corno anterior da medula. Os neurônios que enviam seus prolongamentos para o bíceps são excitados para que o músculo possa contrair. No entanto, os neurônios que vão para o tríceps, músculo localizado na parte de trás do braço, conduzem sinais inibitórios para que o tríceps relaxe e facilita a ação do bíceps. Esse processo é conhecido como inibição recíproca. Outro conceito fundamental é o de circuitos reverbatórios. O circuito reverbatório é um sistema de feedback positivo, ou seja, após estimulado, este circuito pode disparar repetidamente por um longo período. Pode envolver um único neurônio aferente e um aferente. Após o sinal passar pelo neurônio eferente, um prolongamento partindo deste axônio volta em direção ao corpo, retransmitindo o sinal para o próprio neurônio. O sistema pode envolver mais de um neurônio eferente, e os prolongamentos que retornam ao corpo do primeiro neurônio eferente não partem dele próprio, mas de outros na sequência, o que causa maior retardo entre a descarga inicial e o feedback. Neste outro esquema, vemos algo parecido com o anterior, mas com vias facilitadoras e inibitórias, que aumentam a complexidade do sistema.
Essa figura ilustra como a maioria das vias reverberantes são várias fibras em paralelo. Seu sinal será forte ou fraco, tudo dependerá da dominância entre sinais facilitadores e inibitórios. Essas vias reverberantes são especialmente importantes em vias que estão enviando sinais continuamente, como o centro respiratório localizado na ponte bulbo. O gráfico abaixo mostra o efeito da descarga do nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma, quando o corpo carotídeo é estimulado pela diminuição de oxigênio arterial. Isso culmina com a ativação do centro respiratório e com consequente aumento na descarga do nervo frênico. A discussão sobre os sistemas reverberantes nos leva a uma conclusão curiosa. Praticamente todo o cérebro está interconectado e a propagação dos impulsos é altamente disseminada. Assim, se a área A excita a área B, que por sua vez excita C, então quando os neurônios da área A fossem disparados, o cérebro seria inundado por sinais que excitariam todo o cérebro em um loop interminável. Isso pode ocorrer momentaneamente e causar as crises epiléticas. Isso não acontece o tempo todo, pois há dois mecanismos para prevenir que isso ocorra: os circuitos inibitórios e a fadiga das sinapses. Os circuitos inibitórios envolvem dois mecanismos principais: o sistema com neurônios inibitórios nas vias reverberantes, que já foram descritas, ou através de populações de neurônios cuja função é inibir áreas do encéfalo. Os núcleos da base têm esse papel de exercer esse controle, exercendo papel inibitório sobre o controle muscular, evitando assim a ativação excessiva. A fadiga sináptica é a resposta progressivamente menor em decorrência de estimulação sucessiva. No longo prazo, as sinapses também podem ser fortalecidas ou enfraquecidas, através do aumento na produção de receptores ou neurotransmissores. Esse assunto é melhor abordado em nosso vídeo sobre neuroplasticidade. O link está na descrição. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.